Graças e paz a todos, amados, da parte de Deus. Estamos com mais uma EBD online. Neste domingo vamos estudar a lição. Esse domingo agora é o dia 22 de dezembro, de 2024, e vamos estar estudando a lição de número 12. Ela tem por título A Promessa de Vida Abundante. Que promessa de vida abundante é essa que o Senhor nos oferece? Onde está escrito sobre isso? E como essa promessa se concretizar em nossas vidas. Como ela se concretizar em nossas vidas. A gente vai passar da melhor maneira para os irmãos. Mas antes de tudo, irmãos, se inscreva no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, e seja mais um missionário a levar a palavra do Senhor nos quatro cantos da terra. A lição textual nos diz assim: eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Melhor dizendo, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Verdade prática nos diz assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Só um conselho aos nossos irmãos e amigos professores, eu acredito que alguns, uma grande maioria já saiba, mas por mais que você traga uma boa aula e tenha um bom ensinamento da lição e um bom preparo do assunto, a aula ela só vai ficar bem mais interessante se houver a participação dos alunos com perguntas, respostas e assim por diante, tá bom? Use esse método que dará certo. A leitura bíblica em classe para quem não tem lição está em João 10, capítulo 10, versículo 7 ao 18. Lembrando que esse texto do texto áudio, esse versículo, ele é muito descontextualizado por muitos, quando diz que o ladrão vem roubar, matar e destruir, e as pessoas aderem isso ao diabo. Claro que o diabo faz isso também, ele mata, rouba e destrói, mas esse texto aqui está falando daqueles que não são pastor, daqueles que são falsos, daqueles que são mercenários. Se você observar, ele diz assim, no versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, é isso que ele está falando, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, primeiro lugar. Segundo, entrará. Terceiro, sairá. E quarto, achará alimento, pastagens. Aí é quando ele vem dizer, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Ele não está falando do diabo aqui. Está falando de todos quantos vieram antes dele, tá? Aí ele diz no versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Todo bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Tá bom? Mas o mercenário que não é pastor, olha aí, de quem não são as ovelhas, vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Diferente, do salmista Davi, que vinha leão, vinha urso, e ele lutava com eles e vencia e defendia e protegia suas ovelhas. E depois ele atribui ali o pastoreio dele ao sumo pastor, ao pastor dos pastores, que é Jesus. Ele mesmo se refere no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 17 vezes ele usa o termo pessoal, meu, não é isso? E nada me faltará. Mais adiante na introdução, a lição ainda nos diz assim, a vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. No primeiro tópico da lição nos diz assim, Jesus, a fonte de vida
abundante. Quem é a fonte de vida abundante? Jesus. Em um outro texto, a Bíblia vai dizer em João capítulo 4, né? Ele vai dizer, quem beber da água que eu der, a mulher lá samaritana, né? Nunca mais terá sede, porque dentro dele se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. A fonte de verdadeira vida é essa, que é Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas, tá? Ele as protege, ele se dirigindo à frente delas, ele vai na frente, ele guia elas, né, no caminho para livrá-los do perigo. É isso? Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas, ou seja, essa porta simboliza caminho para a salvação. Lembra em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14? Ele vai falar da porta estreita e da porta larga. Jesus apresenta as duas portas, os dois caminhos. Mas ele diz, se você entrar pela estreita, porque larga é a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela, por esse caminho. Então veja bem, irmãos, em que um relacionamento pessoal, né, Jesus nos conduz à salvação, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível e tudo o que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então é maravilhoso. Se você observar direitinho, no Salmo, né, 23, como eu já citei, é o Salmo do pastor e a ovelha. É muito interessante meditarmos também nesse salmo, né? Ali vamos encontrar no hebraico os 7 nomes de Deus, né? O Deus da provisão, né? O Deus que protege, que guarda, que livra, tá? Que alimenta. Então vamos lá. Que sustenta, né? No segundo subtópico ainda do primeiro ponto diz assim, a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 e 10 de João, do capítulo 10, né? Nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, né? Identificados como ladrões e salteadores, tá? Que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte. E não foi uma vida passageira, uma vida qualquer, mas foi uma vida em abundância. A Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça, ela é mais poderosa do que qualquer pecado, tá? Então, olha, aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás, né? Ainda que a ideia aqui não é literalmente o diabo, tá? Mas o princípio, sim, de destruir, de matar, de roubar, sim. Tá? E seus demônios. O diabo, nosso adversário, ele busca destruir a nossa vida, o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu vida, nos amou, nos salvou, nos perdoou, pagou os nossos pecados, né? Apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade. Se a gente observa lá em 1 João 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos jogar no mar de esquecimento, tá? Então isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Escute bem, mais querido, no terceiro subtópico do primeiro ponto, ele nos diz assim, a fonte de amor. Olha, quando relacionamos a ideia de amor aqui, de Deus para conosco, e essa ligação, a gente vai observar que esse é um atributo de Deus, que é um atributo comunicável, ele nos comunica. Você vai ver amor, o primeiro dom vai falar sobre amor, em Coríntios. A primeira virtude do fruto do Espírito é amor, em Gálatas 5:22, tá? E assim por diante, é a base de tudo, tá bom? Então, a fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que é amor, né? Que deu a sua vida pelas ovelhas. Amor aqui é no sentido HP, é o amor em ação.
É eu dizer que lhe amo, mas eu lhe ajudar. É eu dizer que lhe amo e fazer algo que demonstre esse amor, tá? Não é um amor apenas como um sentimento, não. Mas é um amor como um sentimento que leva a ações. Além de proteger e cuidar, ele as conhece bem as ovelhas, tá? E as ovelhas também o conhecem, diferente de qualquer um outro. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas. Olha que coisa tremenda. E entregou sua vida por elas. Por isso, ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. Escuta só, a relação com as suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Olha só, quem é que vai separar Deus de Jesus e do Espírito Santo? É impossível, tá? É a verdadeira koinonia, comunhão, é o verdadeiro Salmo 133, a união perfeita, tá? União perfeita aí dos irmãos, enquanto aqui na Trindade, da divindade, tá? Do Deus triuno, do Deus três pessoas, mas ao mesmo tempo uma só divindade. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante, tá? Se a gente observar agora o segundo tópico, queridos, nos diz assim, a vida abundante. E o primeiro subtópico do segundo ponto é o conceito de vida abundante. Que conceito é esse de vida abundante? Que vida abundante é essa que a palavra do Senhor nos fala? Olha, mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa vida abundante. Mencionada pelo nosso Senhor em João 10:10, sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais, espirituais. Então podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas corpo, alma e espírito. Tá? O Senhor preenche tanto a nossa vida em abundância, o corpo, tanto quanto a alma, tanto quanto o espírito, tá? Aí sim a vida é abundante. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, tá? Em que tudo se faz novo. A Bíblia diz que quem está em Cristo, 1 Coríntios 5:17, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo homem, nova forma de viver, nova maneira de pensar, de agir, de se relacionar com o divino, tá? Segundo subtópico do segundo ponto, a vida abundante também influencia a família. E como influencia, viu? Tá? A família é a base de tudo, né? O patrimônio, o nosso maior patrimônio. A família é um projeto de Deus para a humanidade. A família, ela foi instituída no Éden, antes mesmo até da igreja. Até a igreja está estribada sobre a base da família, tá bom? A igreja é constituída por família, pai, mãe, filhos, sua prole, tá bom? Então, olha, então é óbvio que a vida abundante, sim, influencia as famílias. Veja bem, se a gente observar a passagem de Paulo lá, né, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 31, quando acontece aquele terremoto lá, Paulo e Silas tinham sido chicoteados, que estavam evangelizando e expulsaram o demônio de uma mulher, né? Que adivinhava, e agora estava lá. E quando deu aquele terremoto, eles dois, um cantava, o outro pregava, um cantava, o outro orava, e veio o terremoto e a prisão se abriu. Quem irmão ia imaginar de pregar no momento desse? Mas Paulo não perde tempo. Eu diria que são os dois missionários da prisão, Paulo e Silas. Ele não perde tempo. Quando o homem diz, o que eu devo fazer para ser salvo? O carcereiro, né? Já ia pegar a espada para se suicidar. Ele diz, crer no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu, mas não é só você. A sua casa também, a sua prole, a sua família. Veja que coisa extraordinária. Então, não se resumiria apenas ao livramento físico, né? A questão aqui, né? De uma punição do Estado, mas a um novo tipo de vida para o carcereiro. E a salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, aqui a gente vai ver, né? Mas de maneira abrangente a toda a sua casa. Assim aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. Foi o que aconteceu aqui
na vida do carcereiro. Claro que isso aqui não vai acontecer com todas as pessoas da face da terra, pelo amor de Deus. A gente tem que entender o contexto que foi escrito o livro, aonde Paulo ali está, aonde o homem era, a ideia era patriarcal, né, de família patriarcal, e quando o pai ele determinava uma situação, toda a família seguia, diferente de hoje. Então a gente aplica isso aqui, claro que pode acontecer dentro do sentido espiritual na vida de muitos, mas claro que na vida de todos seria impossível, né? Porque até mesmo a cultura, o costume tem mudado de uma maneira radical e a gente entende, mas essa bênção ela se estende à família, tá? Vamos lá, terceiro subtópico no segundo ponto. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, e por isso, desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos. A gente vai ver, ó, a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, tá? Pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. Por exemplo, em João 14, 27, tá? Vai falar sobre isso. Romanos 5:1, a prática do amor. João 13, 34 e 35, a vida em unidade. Salmo 133, o cultivo da esperança. Gálatas 5:13 ao 15, tá? A vida em unidade. Salmo 133, o verso primeiro, ou completo, né? O salmo todinho. O cultivo da esperança. Romanos 5:5, a perseverança da paciência. Lucas 21:19, Romanos 5:4. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo, meus irmãos. Então a gente precisa abraçar, tá? Essa promessa de vida abundante das Escrituras. Terceiro tópico para finalizarmos já. O que identifica a vida abundante? Primeiro subtópico do terceiro tópico, alegria do Senhor, né? Se a gente for observar no Antigo Testamento, lá em Neemias 8 e 10, eles disseram, a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa vida abundante. Se a gente observar em Tessalonicenses também 5:16, Paulo vai dizer, regozijai-vos no Senhor, tenham uma vida abundante no Senhor. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. Querido, o camarada não vai viver uma vida abundante triste, desanimado, cabisbaixo. Não, de jeito nenhum. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas, né? É uma das virtudes do Espírito, que é a ideia de que alegria, gozo, regozijo, tá? Que traz esperança, que traz autoestima, que vai trazer tudo isso para nós. Então, ó, em Provérbios, o Salmo diz que a alegria é um bom remédio, e é verdade, tá? Provérbios 17:22. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isso é vida abundante. Está em paz, está bem, está cheio de vigor. Fala de vida abundante. No segundo subtópico ainda do terceiro ponto, vai falar sobre gratidão por tudo. Olha, gratidão, amados. Eu vejo a gratidão como uma virtude para poucos, né? São poucas pessoas que elas são gratas pelo que Deus já fez, pelo que Deus faz, pelo que Deus é, pelo que Deus ainda irá fazer, por tudo, né? É como dizendo, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tem o hino da harpa que vai dizer 370, mais grato a ti, mais humilhado diante de ti, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E nele começa, ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim, mais grato a ti, tá? Então precisamos ser gratos ao Senhor, isso é muito bom, isso é muito importante. Você já pensou um pai e um filho, né? Quando o filho é ingrato com o pai, como esse pai não se sente?
quando uma filha é ingrata com o pai, com a mãe, como eles não se sentem, não reagem diante dessa ingratidão desse filho, né? De não reconhecer o que ele tem feito por eles. Então, mesmo assim, é o nosso Pai que está no céu. Precisamos ser gratos a Deus pela saúde, pela esposa, pelos filhos, pelo emprego, por tudo que tem feito e por tudo que ainda vai fazer, tá? Então, ó, na vida abundante, a gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Irmãos, se a gente não tiver essa confiança no Senhor, a gente está perdido. Porque o mundo ele jaz no maligno, as coisas estão acontecendo, uma turbulência atrás da outra. E a pressão tem sido grande na nossa vida. Mas o Senhor Jesus tem nos dado vitória e tem nos dado uma vida abundante em meio a tanta turbulência, né? A Bíblia vai dizer em Naum, capítulo 1, versículo 7, que o Senhor ele faz o seu caminho na tormenta. Quem, irmão, em sanidade mental faria o seu caminho na tormenta? Ninguém, mas o Senhor, ele tem os seus meios, suas maneiras de trabalhar, diferente da nossa maneira de pensar, de agir, de fazer. Então, na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo que Deus tem feito, de preferência, né, de bom para nós, ainda que em meio a essa situação venham algumas turbulências, né? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Obviamente que ele não está dizendo de graça pela desgraça, não é isso que o texto quer dizer, tá? Mas ele fala por tudo dai graça de certa forma, tá ok? Então, olha, entendendo que Deus é soberano para agir em todo momento, obviamente ele não está manipulando a situação da nossa vida, mas ele interfere o momento que quer, a hora que quiser, porque ele é soberano sobre tudo e todos. E isso sim é o sentido etimológico original de soberania. Não é por ele estar controlando a nossa vida de jeito nenhum, mas é porque a hora que ele quiser intervir, o momento que ele quiser intervir, ele intervém de uma maneira extraordinária, da maneira que só ele pode fazer, tá? Então ele vai dizer, em tudo dai graça. Assim a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Em Deus a nossa satisfação. É em Deus que vamos estar plenos, né? A Bíblia vai falar de Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, né? Tá certo? Demos sempre graças em tudo, tá? Terceiro subtópico do terceiro ponto, nos diz assim, vida no espírito, vida de oração. Quem vive a promessa de Deus de uma vida abundante, tá? Quem vive a promessa de vida abundante, ele tem uma vida no espírito e uma vida de oração. Tá certo, meus irmãos? Por quê? Até mesmo porque a oração é o oxigênio da alma. A oração é o transporte que nos leva até a presença de Deus. Se deixar de orar, a gente vai deixar de respirar espiritualmente. E cadê a nossa comunhão com o Criador de todas as coisas? Então, ó, na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 9. Tá? Então, eu vou ler esse texto de Romanos, tá? Até que eu não li vários textos por causa do horário meu aqui, mas eu vou ler Romanos, um capítulo que é muito maravilhoso esse texto, tanto quanto os outros, mas esse aqui, no capítulo 8, versículos 5 a 11, diz assim, ó. Porque o que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, tá? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Tá certo, meus queridos irmãos?
ou pode ser. Vós, porém, não estáis, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 8. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, o velho homem, né? Mas o espírito vive por causa da justiça. Versículo 11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Que coisa maravilhosa esse texto de Romanos. Então é preciso ser cheio do Espírito, andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não extinguir o Espírito, não desprezeis as profecias. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Já observou? Né, como uma planta é cultivada, como um terreno é cultivado, tá? Então assim a gente devemos cultivar a nossa vida de oração com Deus todos os dias, tá? Mais uma vez o apóstolo Paulo nos exorta, orai sem cessar, tá? Em todo tempo precisamos reconhecer que na rotina da nossa vida devemos ter sempre uma oração, uma ocasião para orar. Olha, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar, ao deitar, precisamos orar, né? Uns vão orar em cima da bicicleta, outro em cima da moto, outro no carro, no volante, outra lavando os pratos, outras lavando roupas e assim por diante. Mas a gente não pode deixar de orar, tá? Orai sem cessar. A oração é um meio de se comunicar com o divino, com o Criador. E nesse momento eu quero orar agradecendo a Deus pela sua vida, pela nossa vida. Que tenhamos uma boa aula amanhã para a honra e a glória do nome de Jesus. Próxima esperamos trazer mais conteúdos a mais, né? Devido ao tempo, foi muito corrido essa semana, mas na próxima aula vamos estar trazendo mais conteúdo para os irmãos de uma maneira um pouco mais abrangente também a hora da aula, tá? Que Deus abençoe vocês. A próxima aula será já a última lição, tá? Que vai ser a número 13, que tem por título As Promessas de Deus São Infalíveis, tá? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então que Deus vos abençoe, vos guarde, nos livre de todo o mal e nos dê uma vida abundante e plena. Eu vou ler a conclusão para a gente encerrar, tá? Da lição. Conclusão. O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolveu um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada, podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos livre de todo mal, aumente a nossa fé, nossa confiança, que possamos ser mais gratos a Deus, para que vivemos essa vida plena e abundante, tá bom? Que Deus nos abençoe, amados em Cristo Jesus. Lembre-se disso, só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça, tá? Tudo que temos é emprestado. E um dia vamos prestar conta. Nunca se esqueça disso. Deus os abençoe. Pai, te louvamos pela vida de cada um dos seus filhos e das filhas que assistiram essa aula e que vão multiplicar essa informação, Senhor. Continua abençoando e dando uma vida abundante a cada um deles, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Até a próxima. Fique na paz de Deus.